deixar uma palavra para você, Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus capítulo 26, versículo de número 20. Leremos até o número 25. Glória a Deus. Se você achou, leia na Bíblia comigo, ou você pode acompanhar ali pelo telão, onde está exposto o texto. A palavra do Senhor. Diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. Eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai como está escrito, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Preste atenção. Existe algo que desde pequenos nós vamos aprender a lidar nas nossas vidas, que se chama fracassos. Desde pequenos nós vamos ter que aprender a lidar com fracassos. Fracassos são derrotas. Fracassos são etapas que se encerram e muitas vezes não se encerram dentro daquilo que nós esperávamos. Eu lembro, parece uma coisa superficial, mas eu me lembro quando eu era muito pequeno, Copa de 90, quando o Brasil perdeu para a Argentina. Alguém lembra disso? O Brasil tinha um timão, e eu muito pequeno, é a primeira Copa do Mundo que eu tenho lembrança. E eu lembro eu sentado na sala da minha casa, com meu pai, meu irmão mais velho que eu, e alguns primos, e nós ali naquela ânsia de ver Brasil e Argentina. Foi o Canidia, se eu não me engano, que fez o gol. E aí o Brasil perdeu para a Argentina. Alguém lembra desse jogo? Vou entregar a idade, né? Não quero entregar a idade. E eu me lembro que eu chorava. E aí meu pai dizia assim: rapaz, perder faz parte. A gente não ganha sempre. Perder faz parte. Eu lembro quando pequeno, nós tínhamos uma cadelinha, que nós amávamos aquela cadelinha assim com todo amor. Meu pai botou o nome da cadelinha de Diana. Se alguém tem esse nome na sua família, não se ofenda. E aquela cadela era tão especial. O pai daquela moça que está ali, minha sobrinha, uma vez ele fugiu, se escondeu, e estava todo mundo desesperado procurando meu irmão. Sabe o que encontrou? A cadela encontrou meu irmão. E aquela cadela era muito especial. Mas eu lembro um dia que nós fomos pescar, atravessamos ali a 401, e ao retornar da pescaria, a cadela ficou do lado de lá. E era aquela época que tinha um movimento de caminhões que traziam o carvão, vinham umas tombadeiras de carvão, e aquela tombadeira, e via a tombadeira e a cadela do lado de lá, e aí ela foi passar a tombadeira, pegou a cadela. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Foi doloroso para toda a família. Chorava meu pai, chorava minha mãe, chorávamos nós, crianças pequenas. Então derrotas, fracassos, adversidades, portas que se fecham, nãos que a vida nos dá, nos alcançam desde a nossa infância. E desde a infância, desde muito pequenos, nós vamos ter que aprender a lidar com fracassos.
Agora, nenhuma guerra ela é vencida sem se perder nenhuma batalha. No dia 7 de dezembro de 1941, sem aviso prévio, aviões japoneses bombardearam a ilha de Pearl Harbor, aonde estava localizada toda a frota naval americana. E num instante, toda a frota naval americana estava no fundo do oceano. Quem olhasse aquela situação poderia dizer: já era. Os Estados Unidos nem entrou na guerra. Isso era um momento em que a Segunda Guerra estava se desenvolvendo. Os Estados Unidos nem entrou na guerra e já está destruído. O Japão afundou toda a frota naval americana. Mas engana-se, uma guerra não é vencida ou perdida em apenas uma batalha. As batalhas fazem parte da guerra. Mas ainda que percamos batalhas, ainda que fracassamos, ou venhamos fracassar em algumas batalhas, isso não significa de que você perdeu a guerra num todo. Preste atenção nisso. Quem olhasse iria imaginar: os Estados Unidos perdeu, mas no esforço de guerra gigantesco, toda a frota naval americana foi reconstruída. E o resto é história, você sabe. As guerras e as batalhas que se deram, como aconteceu no dia D, no desembarque da Normandia, as batalhas que aconteceram no Pacífico, aonde metro a metro do Oceano Pacífico foi disputado, e no final, os Estados Unidos venceu a guerra. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Não julgue a sua vida por batalhas. Desde pequeno você já lidou com fracassos. Fracassos fazem parte. O importante é continuar lutando, porque amanhã vem uma outra batalha. E se você vencer a batalha que vem amanhã, no outro dia virá a outra batalha. Mas uma coisa eu te digo: se você manter a sua fé, no final a vitória será sua. Só quem entendeu, aplauda bem forte o Senhor nosso Deus nessa noite. Existe uma área na sua vida. Se os fracassos fazem parte, mas existe uma área na sua vida. Parece uma contradição que eu estou querendo dizer. Estou mostrando para você a importância. Eu estou dizendo que no dia a dia, eu estou mostrando para você que nas batalhas, estou mostrando para você que em algumas coisas na sua vida, fracassos vão fazer parte. Mas existe uma área na sua vida que você não pode fracassar. Você pode perder uma luta hoje, uma guerra hoje, amanhã se levantar e continuar. Agora, se você fracassar nessa área, você não consegue se levantar. Você não consegue continuar lutando. Você não consegue continuar em frente. E que área é essa? A fé. Só existe uma área na sua vida que você, em hipótese alguma, de maneira alguma, você pode fracassar, que é na fé. Nas outras áreas, você pode ter tombos, lutas, fraquejar, fraquecer, tropeçar, desanimar,
Mas na fé, é a área que você não pode fracassar. Sabe por quê? Porque é a fé que vai te capacitar a conseguir suportar os fracassos que vêm na nossa vida. É a fé que vai te dar forças para suportar, lidar com alguns fracassos, manter a cabeça de pé, manter os olhos na cruz, manter o seu coração no Senhor e continuar seguindo em frente. Se você fracassa na fé, logo você já não tem forças mais de reagir e de continuar avançando. E por que eu li com você um momento em que Jesus reuniu-se com seus discípulos ao redor de uma mesa e partiu com eles o pão e bebeu com eles o cálice de vinho? Porque há um personagem nessa história que fracassou na fé. A gente não fala muito dele, a gente não prega muito nele, mas nessa noite eu quero falar sobre ele. Porque dentre todas as coisas que ele poderia fracassar na vida dele, ele poderia ter fracassos emocionais, fracassos financeiros, poderia, ter projetos que ele tentou, não deu certo, teve que, recomeçar. Ele poderia ter qualquer tipo de fracasso da vida dele, mas se ele ficasse firme, no final a vitória seria dele. Mas ele acabou fracassando na única coisa que ele não poderia fracassar, que foi na fé. Que personagem é esse? Judas. Judas, ele é um maior exemplo de alguém que fracassou na fé. E por que ele fracassou na fé? Porque ele teve a oportunidade de andar lado a lado, muito perto, com Deus encarnado. Ele comeu do mesmo prato que Jesus. Ele sentou na mesma mesa que Jesus. Ele dormia e acordava com Jesus. Mas ao invés dele guardar a fé, como disse o apóstolo Paulo no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu corri a carreira que me foi proposta. E ele diz: e eu guardei a minha fé. Judas fracassou na única área que nenhum de nós pode fracassar. Ele fracassou na fé. Ele tinha Jesus, ele andava perto de Jesus, ele teve comunhão com Jesus, mas acabou fracassando na fé. E o final de Judas foi morte, e não uma morte qualquer. Judas tirou a sua própria vida. E por que Judas fracassou em tudo mais? Por que Judas chegou ao ponto de tirar a sua própria vida? Porque ele fracassou na única coisa que ele não poderia fracassar: a fé. Aleluia. Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando, o que você está lidando. Eu não sei o tamanho da tua luta, do teu desafio talvez interior. Eu não sei como estão as coisas para você, mas uma coisa eu estou aqui para te dizer: ainda que você possa estar lidando com fracassos, ainda que você possa estar lidando com derrotas, ainda que você possa ter ouvido de um médico aquilo que você não esperava ouvir, ainda que você possa ter ouvido de um filho aquilo que você jamais desejou ouvir, ainda que você possa estar lidando com uma situação difícil na tua vida, a palavra de Deus aqui para você nesta noite é: guarda a tua fé, porque a vitória será tua lá no final, em nome de Jesus.
Olha para quem está perto de você e diga: guarda a tua fé. Por que Judas fracassou na fé? A Bíblia nos diz que Judas vai ser aquele que vai trair Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 14, eu não vou ler, mas lê em casa. Mateus 26, 14, diz que Judas vai até os principais sacerdotes religiosos, fariseus, e diz para eles assim: o que vocês me dão se eu me entregar para vocês o Jesus de Nazaré? Eles disseram: 30 moedas de prata. Feito o negócio. Por que Judas fez isso? Porque Judas não entendeu que o bem mais precioso, o maior valor, o maior tesouro, a maior riqueza, já havia sido lhe dado gratuitamente. Mas o coração de Judas, os olhos de Judas, saíram de Jesus e foram para o ouro, foram para a prata. Por quê? Porque Jesus está preocupado com o ouro e com a prata. Judas, ele está preocupado demais com as coisas dessa vida. A Bíblia nos ensina que os nossos tesouros, eles estão aqui na terra. É isso que a Bíblia nos ensina? Ajunteis tesouros na terra? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que os nossos tesouros não estão aqui na terra. Então, aqui o ladrão rouba, aqui as crises econômicas podem trazer abalos. Nosso maior tesouro são as coisas eternas, estão no céu. E Judas já tinha tudo, você está entendendo? Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não lhe falta nada. Judas já tinha tudo. Ele sentava na mesa, comia no mesmo prato de Jesus, mas o coração dele está nas coisas da vida. Ele está preocupado demais com as coisas da vida. E muita gente naufraga na fé por esse apego, por essa preocupação, por essa ansiedade, por essa solicitude, apenas com as coisas da vida, apenas com ter, com possuir. Há um anseio no tempo que estamos vivendo, aonde mais se tem, mais quer ter. E o ser humano torna-se insaciável. E nessa ânsia do ter, do possuir, do ganhar, do adquirir, do ajuntar, do ter muito, pouco espaço, pouco lugar, pouco tempo sobra para Deus. Tá? Ler Bíblia, ir na igreja. Não, pastor, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que adquirir, eu tenho que possuir. Porque tem alguém que tem um carro melhor que eu. Como assim? Eu tenho que melhorar meu carro. Porque tem alguém que tem um carro melhor que eu. Porque tem alguém que veste uma roupa melhor do que eu. Como assim? Então eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E a sociedade que nós estamos vivendo, ela está mergulhada apenas nisso. Mas os corações têm se esfriado e as pessoas têm se distanciado cada dia mais de Deus. E quando as pessoas se distanciam de Deus, o amor esfria, porque o próprio Deus é amor. Quanto mais longe de Deus a humanidade está, mais dificuldade o marido tem de amar a esposa, mais dificuldade a esposa tem de amar o marido, mais dificuldade os pais têm de amar os filhos têm de amar os pais. É uma sociedade onde o amor tem fracassado, não há
há mais amor de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa, da esposa para o esposo. O amor está se esfriando. E por que o amor está se esfriando? Porque a humanidade está se distanciando de Deus. Deus é amor. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais eu tenho dificuldade de amar. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, Ele é o amor, mais eu consigo amar. E perdão se você já caiu nessa cilada, se você já disse isso, eu estou te ensinando. Quem diz assim, pastor, o amor acabou, é porque o amor nunca existiu. O amor não acaba, segundo a palavra de Deus. Ele se transforma, ele se esfria, ele sofre. Mas lá em Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, mas tudo suporta. Por que o amor acaba? Porque as pessoas estão se afastando cada dia mais de Deus. E por que as pessoas estão se afastando de Deus? Porque a preocupação agora é outra. Não há mais tempo, não há mais lugar, não há mais oportunidade para Deus. Se não há oportunidade para Deus, como Deus vai falar? Como vamos parar para ouvi-lo? Quando vamos ter tempo para parar um pouco, desacelerar e ouvir Deus, e abrir a palavra, e estar num culto, e estar num ambiente do sobrenatural, onde a glória de Deus está se manifestando. O que eu estou te dizendo nesta noite, é que o tropeço de Judas foi se preocupar demais com as coisas da vida. Ele tinha tudo, mas achou que precisava de outra coisa. Muitas pessoas eu conheci assim, estavam dentro das igrejas, não estou falando da minha igreja, muitas pessoas estavam na presença de Jesus, estavam na igreja, elas tinham Jesus, elas tinham tudo, mas elas começaram a pensar, não, tem algo me faltando. Aí o mundo chamou elas, e aí elas foram atrás da prata do mundo, elas foram atrás do ouro do mundo, e deixaram Jesus de lado, porque não entenderam que tudo que elas já necessitavam, elas já possuíam. Levante a sua mão. Eu estou te dizendo, se você tem Jesus na sua vida, você é a pessoa mais rica dessa terra. Se você tem Jesus na sua vida, você é a pessoa mais afortunada nessa terra. Se você tem Jesus na tua história, você é a pessoa mais completa que existe. Não caia no engodo de achar que você precisa de coisas que na verdade você já tem. Você já tem Jesus na sua vida. Só quem entendeu, aplauda bem forte a Ele nessa noite. Judas sempre foi assim. A Bíblia diz, lá em João 12, versículo 4, que havia lá uma bolsa que recolhia-se ofertas para dar aos pobres. E João 12 diz que Judas colocava a mão na oferta e tomava das ofertas. Sempre se preocupou demais com as coisas da vida. Igreja, é tempo de vivermos com os pés na terra, mas o coração no céu. É tempo de vivermos com os pés na terra, mas os olhos no céu. Aleluia! Há uma pátria, um lugar nos esperando. Se existe algo que nós não podemos naufragar, se existe algo que nós não podemos fracassar, é na nossa fé. Só quem entendeu, aplauda bem forte ao Senhor. A Bíblia diz que de tempo em tempo, algumas pessoas deixavam a Jesus. A Bíblia diz que de tempo em tempo, alguns que eram discípulos deixavam ele. Quando ele pregava uma mensagem dura demais,
como quando ele revelou que ele era o pão vivo que desceu do céu, e muitos começaram a ir embora, e ele disse, vocês não vão ir, e Pedro olhou e disse, onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. De tempo em tempo, pessoas se frustravam com o chamado messiânico de Jesus. Por quê? Porque alguns acreditavam numa crença judaica, que o Messias, ele viria para começar uma guerra. Israel estava ocupado por Roma. Roma era o império mundial daquele momento. A nação de Israel estava ocupada. Eles estavam vivendo uma terra invadida por uma nação estrangeira. Então, grande parte dos judeus acreditavam, se quando vier o Salvador, quando vier o Messias, ele vai reunir um exército e começar uma rebelião, uma guerra, para libertar a Judéia das mãos dos romanos. Dentre os grupos, existia um grupo que era mais conhecido, que eram chamados os Zelotes. Os Zelotes, eles eram um grupo nacionalista, político nacionalista, que pregava a revolução, e os zelotes acreditavam muito que o Messias viria para começar uma revolução. Muitos historiadores acreditam que Judas, ele era muito inspirado pelos zelotes. Muitos historiadores acreditam que ele era um zelote. E por isso, quando ele começa a ver Jesus dizer que o reino dele não era aqui, que o reino dele estava no céu, quando ele começa a ver Jesus pregar perdão, arrependimento, quando ele começa a ver Jesus pregar que ele veio, mas vai voltar para o Pai, que ainda não é o tempo, Judas se frustrou com o chamado messiânico de Jesus, porque Judas acreditava que Jesus era um outro tipo de Messias, era um Messias político, era um Messias militar. Mas a revolução que Jesus veio para fazer foi na religiosidade. A revolução que Jesus veio para fazer não foi para o lado de fora. A revolução que Jesus veio para fazer foi dentro de nós. Aonde ele diz assim, muitos vão perguntar onde está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vocês. E muitos discípulos se frustraram. Os que eram influenciados nesse pensamento. E muita gente tem fracassado na fé, porque ainda não compreendeu qual é a verdadeira obra que Jesus veio para fazer na sua vida. A verdadeira obra que Jesus veio para fazer na sua vida é uma obra de amor, de transformação, de mudança, de uma nova vida. Não caia nessa cilada de acreditar que Jesus veio para fazer de você alguém rico, para te dar posição social, para te dar bens materiais. Pastor, ele não dá essas coisas? Dá. Voluntariamente ele dá. Quando ele quer, ele faz. Mas a obra dele não é essa. A obra de Jesus é olharmos para ele e compreendermos que da mesma maneira que ele morreu por nós, nós precisamos morrer por ele. Da mesma maneira que ele viveu por nós, nós precisamos viver para ele. Quem não entender quem Jesus é, porque até hoje tem quem não entendeu quem Jesus é. Tem religião que acha que Jesus é um profeta. Tem religião que acha que Jesus é um espírito evoluído. Tem religião que acha que Jesus, ele é só um homem. Mas Jesus é aquele que João disse,
Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus que veio à terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entendeu, aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Quem não entende quem Jesus é, quem não entende o ministério messiânico de Jesus, quem não entende o papel profético, espiritual, histórico de Jesus, vai naufragar na fé. Por quê? Porque vai começar a esperar coisas de Jesus que Jesus nunca prometeu. Vai começar a acreditar num Jesus que não existe. Um Jesus enfeitado, um Jesus mudado. Hoje eu vejo muitos lugares falando de um Jesus que eu digo, não, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é fogo consumidor. O Jesus da Bíblia, ele é juízo. Ele é amor, mas é fogo consumidor. O mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que reprova e trata. Judas esperava Jesus ser uma coisa, mas Jesus era outra. Por isso Judas, ele naufraga na fé. Por isso Judas fracassou na fé. Estou indo para o final. Por que Judas fracassou na fé? Porque Judas não compreendeu. Com que ele estava lidando? O mesmo, lá em João também, no mesmo livro que eu citei há pouco tempo, João, capítulo 13, versículo 27. João 13, 27 vai dizer que o diabo entrou em Judas. Literalmente, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Judas não compreendeu com o que ele estava lidando. Jesus, o primeiro ato do ministério, do chamado de Jesus, é Mateus capítulo 4, depois que Jesus é batizado com o Espírito Santo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo maligno. E Jesus ali, ele vai ter que vencer o maligno. Olha para quem está do outro lado e diz assim, ó, existe uma oposição à fé. A fé é de graça. Você recebe ela de graça, ela vem pela graça. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Um dom é presente. A fé é um presente que Deus nos dá. A fé é um dom de Deus. A fé você recebe gratuitamente. Mas você precisa mantê-la. Por que você precisa mantê-la? Porque existe oposição na fé. Judas vai fazer aquilo que em Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz, não deis lugar ao maligno. Existe um opositor à tua fé, existe alguém que quer fazer você, que quer fazer você perecer. Existe alguém que quer fazer você ser um derrotado. Existe alguém que quer fazer você naufragar. Existe alguém que quer fazer você fracassar na sua fé. E ele está trabalhando para isso. Ele usa situações, ele usa palavras, ele usa artimanhas, ele usa às vezes teus próprios sentimentos, ele usa de todas as formas, de todos os meios, e tudo o que ele quer é que você dê o lugar. E se você abrir brecha, ele entra. E ele acaba fracassando você na fé. Por isso que em Efésios 6,10 diz, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, para poderes vencer todas as astutas ciladas do maligno. Para não fracassar na fé, você precisa se fortalecer em Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, fortalecer-se em Deus.
É uma necessidade. Não, teve gente que não disse. Vira para quem está ao teu lado e diz assim, ó, fortalecer-se em Deus é uma necessidade. Pastor, como eu me fortaleço em Deus? Na palavra, na comunhão, no congregar, na presença de Deus, orando, buscando, me abrindo, me entregando. Quando você vê um culto como esse, você tem a oportunidade de se fortalecer em Deus. Tem gente que vai sair fortalecido em Deus aqui nessa noite. Levante a mão de quem está do teu lado para o céu. Esta pessoa será fortalecida em Deus nessa noite. Virá sobre ti o Espírito Santo. Virá sobre ti o Espírito Santo. Virá sobre ti a presença de Deus. Virá sobre ti a glória de Deus nesta noite. Fortalecer-se em Deus é uma necessidade. Que existe oposição à sua fé. E entende isso? A Bíblia diz que ele anda como um ladrão. João 10. O nosso adversário, ele anda como um ladrão. Em Pedro diz que ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Deus tem grandes milagres na tua vida. Deus tem grandes milagres no teu relacionamento. Deus tem grandes milagres na tua vida financeira. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. E Deus tem plantado sementes de fé e esperança dentro de você. Guarde a sua fé. Não permita que o adversário venha roubar a sua fé. Só quem entendeu, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte. O louvor pode ir preparando-se. E eu aqui vou encerrar. Os fracassos fazem parte da vida. Mas existe uma única área que você não pode fracassar, que é na fé. Judas fracassou na fé. E sabe qual foi o último motivo pelo qual Judas fracassou na fé? Mateus 27, do versículo 3. Diz que Judas, caindo em si, ele se arrependeu. Jesus foi preso, julgado, condenado. Judas caiu em si. Ele se arrependeu. Ele volta lá nos fariseus, nos sacerdotes, e diz assim: eu cometi um erro. Eu entreguei um homem santo. Eu entreguei um homem inocente. Eu quero devolver as moedas. Aí os sacerdotes olharam para ele e falaram assim: o que nós temos a ver com isso? O problema é teu. A Bíblia diz que Judas, ele joga as moedas. Ele tenta se livrar da culpa jogando as moedas. Mas tem culpas que não saem. Às vezes a gente tenta se livrar da angústia, tem angústia que não sai. Às vezes a gente tenta se livrar de vergonhas, tem vergonhas que não saem. Ele tenta se livrar da culpa jogando as moedas. Mas a culpa não vai embora. Judas sai dali, pega uma corda e tira a sua própria vida. Sabe qual é o maior fracasso de Judas? É que se Judas tivesse voltado lá em Jesus, se Judas tivesse voltado para os discípulos, ele seria perdoado, ele seria recebido de volta. Ele fracassou por não compreender o amor de Deus. Ele fracassou por não entender o perdão de Deus. Ele fracassou por não entender o quanto ele era amado. Se existe um erro que nós não podemos cair, é nesse erro de não compreendermos o quanto você é amado por Deus. Foi como hoje, essa semana eu larguei um corte nas redes sociais, uma mensagem muito antiga, mas se encaixa com o que eu estou dizendo. Não existe ninguém sujo demais. Não existe ninguém pecador demais.
Não existe ninguém torto demais. Não existe ninguém distante demais. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Basta um passo para Jesus. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.